Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de Atos, dando continuidade à segunda viagem missionária de Paulo, que iniciou com Barnabé, mas que por causa de uma discussão que eles tiveram em levar João Marcos, Barnabé partiu para outros lugares com João Marcos e Paulo aqui dá continuidade com Silas às viagens para falar sobre a pregação do Evangelho de Jesus. Então nós estamos lendo como que foi essa segunda viagem de Paulo. Falamos no capítulo passado sobre a cidade de Filipos, né? Para quem não assistiu, vai lá assistir, porque agora nós vamos dar continuidade a essa viagem dele. E em Atos capítulo 17, nós vamos falar sobre a viagem dele para Tessalônica. E só para deixar vocês curiosos e talvez para vocês terem a curiosidade de ler também, essa viagem de Tessalônica gerou as cartas de primeira aos Tessalonicenses e segunda aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que está mais para o final da Bíblia, se refere às cartas que Paulo mandou para essa igreja, porque ele implementava as igrejas, como a gente tem estudado, e ele ia embora, partia para outra cidade para pregar o evangelho em outras cidades. Como não existia carro, né, nenhum meio rápido de comunicação, como que era o meio dele se comunicar com essas igrejas posteriormente? Era através de cartas. Então, graças a essas cartas que Paulo escrevia para essas cidades que ele implementou as igrejas, é que nós temos bastante conhecimento, né, de como Jesus queria que as igrejas se portassem, como que as igrejas deveriam caminhar. Então, essas cartas são cartas normalmente de Paulo instruindo as igrejas em como fazer todas as coisas debaixo do Espírito Santo. Então, cada carta é para um povo específico, tá? Então, ele vai entrar agora em Tessalônica e vocês podem ler posteriormente a primeira carta que Paulo manda para os Tessalonicenses e a segunda carta que ele também manda para os Tessalonicenses, tá bom? Mas vamos para a viagem dele aqui para ler o nosso capítulo de estudo hoje. Atos capítulo 17. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha muita sabedoria. Nós já estudamos que ele era um judeu extremamente estudioso, extremamente sábio. Então ele chegava na sinagoga, que era um ambiente conhecido para ele, e ele já não chegava falando de Jesus. Ele começava falando sobre as escrituras sagradas do Antigo Testamento, daquela promessa para o povo judeu de que um dia o Salvador viria. Então ele passava alguns sábados lendo as escrituras que eram comuns aos judeus para que eles aceitassem bem Paulo nesses dias, até ele entrar em Jesus. Então vamos ver como que era o processo, né? Então ele falou sobre as escrituras sagradas. Quando ele fala escrituras sagradas aqui, quer dizer Antigo Testamento, com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha que ressuscitar. Ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Provavelmente ele usava aí o livro de Isaías, né? Porque o livro de Isaías ele relata como esse Messias teria que sofrer pelo povo e como o povo judeu não iria aceitá-lo. Então, muito provavelmente, Paulo correlacionava essas duas passagens bíblicas para provar que Jesus era o Messias já profetizado no Antigo Testamento. Versículo 4. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Então, quando ele pregava, não está falando que todos, está falando alguma daquelas pessoas criam e se juntavam a eles, tá? Versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Então, gente, a fundamentação era sempre a mesma,
Tá chegando um pessoal aqui, judeu, tá fazendo muita bagunça. O objetivo era sempre expulsar, óbvio, não pessoas, mas expulsar a palavra de Deus daquele lugar. Existe uma briga espiritual para que a palavra de Deus não seja anunciada na maioria dos lugares, né? Eu sempre insisto, a nossa luta, a nossa briga não é contra pessoas, é contra poderes espirituais que não quer que a verdade chegue nos locais. Então eles arrumavam confusão, falavam que os homens estavam provocando, nem eram ele que provocava, eles armavam, né? Aqui foi armado, aqui em Tessalônica foi armado com esse grupo chamado Malandro, que era um grupo de baderneiro dos dias de hoje, né? E dava culpa em Silas e Paulo, no caso, né? Então ele fala, aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. E Jasão os hospedou na casa dele. Então eles já sabiam a fama, porque quando os primeiros cristãos, não foi à toa que o evangelho chegou há 2000 anos depois de Cristo. A palavra, ela era pregada e ela fazia muito efeito na vida das pessoas e nas cidades. Então começou a se espalhar um burburinho. Ó, tem um pessoal passando por aí, falando umas coisas confusas, tem gente seguindo eles. Então, assim, Tessalônica já tinha ouvido falar da fama, né, de Paulo nessas viagens. E tá falando, e Jasão, que provavelmente era um morador de Tessalônica, o hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, mais uma vez. Ele não estava fazendo nada contra a lei judaica, mas para que os romanos prendessem e fizessem a lei romana ser aplicada, eles falavam que tinha desordem, então eles tentavam jogar Paulo e Silas para a lei romana. Era sempre assim a tática deles, né? Então eles falam, eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Para Roma, o rei romano, ele era visto como um deus. Então, ele tá falando assim, ó, se eles estão dizendo que tem um outro rei que não é o imperador, eles devem pagar por isso, eles devem ser presos por causa disso. Aí, versículo 8. Tanto a multidão como a autoridade ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso, né? Já existia fiança naquela época. Em Bereia, agora nós vamos ler. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia, fugido, para que eles não fossem presos, tá? Então tiraram ele de Tessalônica. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as da Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Então, como que foi o pessoal de Tessalônica? Já começaram a expulsar Paulo, não queriam muito saber. E aqui em Bereia ele fala que as pessoas, elas, além de elas serem mais educadas, elas tinham a vontade de ouvir a mensagem, elas tinham interesse na mensagem. E isso, gente, é um ponto de virada pra gente que quer pregar o evangelho. Muitas vezes, quando a gente fala pra alguém que não quer ouvir, a gente leva chapuletada, né? A gente fala, ó, não quero ouvir, sai daqui. Agora, é diferente quando você chega para uma pessoa que está com interesse de ouvir a palavra. Ainda que ao final do que você expõe ela não crê, tudo bem. Ela ouviu, e é o que eu falei já no estudo passado. A questão de crer ou não crer é o Espírito Santo, né? Já não cabe a nós. Mas aqui aconteceu que eles tinham interesse e eles eram educados, não quiseram expulsar Paulo aqui, né? Todos os dias eles estudavam as escrituras sagradas. Olha que interessante que eles faziam. Todos os dias os bereanos, né, vou colocar aqui, estudavam as escrituras sagradas para saber se o que o Paulo dizia era mesmo verdade. Hoje em dia, será que os cristãos têm feito isso? Ou qualquer coisa que se prega num púlpito você acredita e acha que aquilo vem de Deus? Então, gente, isso é muito sério. Para a gente poder discernir o que vem de Deus, não existe uma outra forma senão conhecendo as escrituras. Então, o que eles faziam? Paulo está falando um monte de coisa, principalmente, ele estava citando muito o Antigo Testamento, e eles tinham acesso ao Antigo Testamento, né? O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Então, eles falaram, será que tudo isso que o Paulo está falando eu devo acreditar? Então, eles pegavam o Antigo Testamento na mão e liam. Isso aí realmente acontece? Então, uma dica aqui, sejam como os bereanos, conheçam as escrituras, para quando você ouvir uma pregação na internet, você pisar numa igreja, você conseguir olhar e falar, não, isso aqui realmente está de acordo com o que eu li, né? Como que nós vamos poder fazer essa distinção se nós não conhecemos as escrituras? Então, os bereanos, eles fizeram isso, eles estudavam as escrituras para saber se o que Paulo dizia era a mesma verdade. Versículo 12. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus. Então, creram tanto os judeus quanto não judeus.
tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também a Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Perseguição ferrenha aqui, hein? Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Então só Paulo foi para o litoral e Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-los em Atenas, o mais depressa possível, tá? Então essa foi a breve passagem dele na cidade de Bereia. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, hein, gente? Agora não estamos falando de sinagoga. Ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam. Epicureus e estoicos, gente, eram gregos, como os filósofos da época. Eram gregos filósofos que ficavam filosofando o que é bom, o que é certo, o que é errado. Isso era muito comum no mundo antigo, né? Para quem gosta de história como eu e estudou história e lembra, né? Era muito comum as pessoas se juntarem em praça pública, além de discutir coisas da cidade, também filosofar sobre a vida. Então, eles eram professores epicureus e estoicos. Eram filosofias diferentes, né? Epicureus tinha uma filosofia, estoico outras. Não eram filosofias religiosas. Na verdade, eles se apartavam do entendimento religioso. Eles até acreditavam em deuses, mas na cabeça dele, assim, os deuses não intervinham na vida humana, que eles eram muito superiores para intervir na vida humana. Então, ele tinha um pensamento diferenciado. E eles não eram judeus. Relembrando, eles eram gregos, tá? Mas olha a ousadia de Paulo. Ele ia no meio dessa turma, que nem religioso, que nem religião estava discutindo naquele momento, para falar sobre Jesus, né? Então, voltando, né, no 18. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiram com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Então, assim, Paulo falando, eles acharam que tudo que Paulo estava falando era coisa de ignorante. Já ouviu pessoas que quando pregam o evangelho falam: nossa, que cara ignorante acreditar nessa Bíblia. Você acha uma pessoa tão inteligente crer numa coisa tão antiga dessa, né? Paulo já sofria esse tipo de preconceito. E outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Eles não entendiam nada do que Paulo falava. Parece que ele está falando... Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Então, assim, Paulo começou a falar uma coisa que não tinha cabimento na mente politeísta e filosófica deles, né? Parte filosófico, eles eram filósofos e politeístas. Então, assim, um Deus único que morreu, que ressuscitou, para ele tudo aquilo era muito confuso. Então, eles levaram Paulo lá em Atenas para essa câmara municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. 20. Pois você diz alguma coisa que nos parece esquisita e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. Parte boa: as pessoas não criam nada do que Paulo estava falando, não entendia nada, mas eles tinham curiosidade. Isso é importante, a gente saber. Quando a pessoa está curiosa para saber sobre a nossa fé, é um espaço para pregar o evangelho. Então, assim, não entenderam nada, para eles não fazia sentido, mas tenta explicar para a gente, porque a gente quer saber o que você está falando, né? Versículo 21. E que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então, uns iam ouvir por curiosidade, outros iam ouvir para realmente tentar entender alguma coisa, né? Então, Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: atenienses, então agora ele vai se explicar aqui, já que deram a chance, né? Vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Olha como Paulo era observador. Ele observou a cultura, ele observou a crença daquelas pessoas e ele partiu de um ponto em comum, porque ele observou que tinha um lugar lá
escrito assim: alguém tinha feito essa adoração ao tal de um Deus desconhecido. Então ele usou isso que os atenienses tinham feito para começar a falar sobre Jesus. Então ele fala, está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Porque o Deus dos judeus, lá de trás da Bíblia, ele não tinha rosto. E os politeístas sempre tinham imagem dos seus deuses, principalmente imagens de animais, né? Todo Deus tinha alguma cara. Só que existia um tal de um Deus que não tinha cara, que era o Deus dos hebreus. E tinha, por algum motivo, essa placa desse Deus lá. Então ele falou, esse Deus que não tem cara, que vocês não enxergam, esse é o Deus que eu estou anunciando a vocês. 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Olha que coisa maravilhosa. Reiterando o que Jesus falou. Você lembra que Jesus falou? Algum ser humano pode fazer uma casa para Deus? O templo de Deus são as pessoas. Por isso que Jesus ensina, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali eu estarei, porque o Espírito dele estará. O templo de Deus hoje não é esse templo de pedra que nós vamos cultuar a Deus todo domingo. O templo de Deus hoje é a reunião de pessoas. Tem um amigo meu, inclusive, que me contou que tem um país onde eles se reúnem dentro de um carro. Então, o lugar de reunião deles é um carro, não é um templo como a gente está acostumado. Então, é importante a gente entender isso, porque se um dia fechar tudo, como já houve em 2020, fecha tudo, não pode ter casa de oração, não pode ter nada aberto. Se você e a tua família se reunirem na mesa em nome de Jesus, ali ele estará. Você não se sinta abandonada, você não acha que porque tem portas fechadas de pedra ou de concreto, acabou a sua relação com Deus. Não, a sua relação com Deus é dentro de você e na reunião com os irmãos, e não importa se são 2 ou 3. Então, ele fala sobre isso. O Senhor, ele não mora em templos feitos por essas casas, é importante a gente entender isso. 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos e nos movemos e existimos. Mais uma vez, dando a ideia que Deus vive em nós, né? E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feito pela arte e habilidade das pessoas. Isso não representa Deus. No passado, Deus não levou em conta essas ignorâncias, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Ele passa uma borracha, tudo que vocês pensavam sobre o que era Deus, esquece. Ele vive em nós, ele está em nós e ele nos pede uma coisa, que a gente se livre do pecado. Jesus, ele foi muito contundente quando a gente estudou o Evangelho de João. Ele veio para tirar o pecado do mundo, essa é a base do Evangelho. Então, dá para entender cristão que anda em pecado e se diz cristão? Não. Não tem essa possibilidade teológica. Óbvio que na prática nós vemos isso, mas teologicamente isso é um insulto ao próprio Jesus, que falou que quando a gente conhece ele, a gente tem que pregar os nossos pecados na cruz e ser uma nova criatura. E andar não mais como nós achávamos que deveria andar, mas debaixo do Espírito Santo. Então aqui ele está resumindo tudo isso. Então o que Deus quer de todos nós? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A pergunta é, será que você acha que você tem pecado? Ou você se acha super bom porque você não rouba, não mata e paga os seus impostos em dia? Jesus trouxe uma outra informação também. Ele diz que só com o Espírito Santo a gente consegue entender o que realmente é pecado. Porque o pecado é muito mais do que não matar, não roubar e não trair, por exemplo. Existem sentimentos ocultos dentro do nosso coração que são pecaminosos. E ele fala muito sobre isso. Não trair a sua esposa não é deixar de ter relação sexual com uma mulher. É não ter vontade nem de olhar para essa mulher. Então, o movimento que o Espírito Santo faz, ele é muito maior do que algo que as pessoas veem. São sentimentos, às vezes, ocultos que estão fazendo a gente pecar.
E é essa limpeza que o Espírito Santo faz. Então ele fala que Deus quer que todos, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. 31. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, né? Falando de Jesus. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, eles tinham a convicção, porque eles viram Jesus ressurreto. E Jesus falou para eles: vocês estão me vendo, eu ressuscitei, relam em mim, seguram no meu corpo, tá vendo que eu existo, que eu ressuscitei. Assim como eu ressuscitei, no último dia eu vou ressuscitar todo aquele que crê em mim. Todo aquele que anda debaixo do meu Espírito Santo. Esse será o meu povo. Então eles tinham essa certeza absoluta de que isso era verdadeiro. Então eles falaram, e eles ressuscitou esse homem. 32. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas já creram de cara, e se juntaram a ele. Entre essas estava Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Então, assim, é muito interessante, né, gente? Tem pessoas que acham que precisa conhecer a Bíblia inteira para se converter. Ah, eu preciso ler de Gênesis, Apocalipse. Não, você precisa entender a pessoa de Jesus e crer que ele ressuscitou do morto, que esse Jesus, ele é Deus. Você creu nisso, você creu na essência do Evangelho. As demais leituras do Evangelho, ela vem com o tempo, com o amadurecimento. Então, nesse momento, você viu, algumas pessoas falaram assim, ó, antes de eu te seguir, eu preciso que você volte aqui para me explicar um pouco mais sobre o que você está falando. Agora outros já falaram, não, já vou me juntar agora com vocês, já cria agora. Quem é você dessas pessoas? Você é aquele que já entendeu, já creu e quer dar um passo para Cristo, quer dar um passo para uma nova vida? Ou você ainda acha que você precisa entender minuciosamente, racionalmente até o Apocalipse para ver se crê nesse Jesus ou não? Eu espero que você se entregue de coração a Ele e que o conhecimento da palavra ela vai se acrescentando na sua vida, tá bom? Nós finalizamos aqui então o capítulo 17 e até o próximo dia. O próximo estudo, desculpa. Deus abençoe vocês.